Queridos, um bom dia. Tenham todos a paz do Senhor Jesus. Vamos entrar no 7º dia de exposição do livro de Levíticos. Hoje expondo os capítulos 19, 20 e 21. Com vocês, o professor José da Hora. Vamos então? Levítico 19, do verso 1 ao 10, leis cerimoniais e morais. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e sou santo. Respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no no modo que seja aceito em favor de vocês. Terá que ser comido no dia em que o oferecerem ou no dia seguinte. O que sobrar até o 3º dia será queimado. Se alguma coisa for comida no 3º dia, estará estragada e não será aceita. Quem a comer sofrerá as consequências da sua iniquidade, porque profanou o que é santo ao Senhor. Será eliminado no meio do povo. Quando fizerem a colheita das suas terras, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Do 11 ao 18, não furte, minta ou engane. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego. Mas temam ao seu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnia entre o seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Do 19 ao 30, obedeçam as minhas leis. Obedeçam as minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem 2 espécies de semente na sua lavoura. Não usem roupas feitas com 2 tipos de tecido. Se o homem deitar-se com uma escrava prometida a outro homem, mas que não tenha sido resgatada nem tenha recebido sua liberdade, aplique-se a devida punição. Contudo, não serão mortos, porquanto ela não havia sido libertada. O homem, porém, trará ao Senhor à entrada da tenda do encontro um carneiro como oferta pela culpa. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu. Assim o pecado que ele cometeu será perdoado. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas. Durante 3 anos vocês a considerarão proibida, não poderão comê-las. No 4º ano todas as frutas serão santas, será uma oferta de louvor ao Senhor. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas, assim a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam nada com sangue, não pratiquem adivinhações nem feitiçarias.
Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Não façam cortes no seu corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Ninguém desonre a sua filha, tornando-a uma prostituta, senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Do 31 ao 37, idolatria, honra e honestidade. Não recorram aos médios, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levantem-se na presença dos ídolos, honrem os anciões, temam ao seu Deus. Eu sou o Senhor. Quando o estrangeiro vier viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro reside que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de peso honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos e todas as minhas leis e pratiquem-nas. Eu sou o Senhor. No capítulo 20, de 1 ao 9, leis morais. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um de seus filhos a Moloque terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei ao meu rosto contra ele e o eliminarei do meu povo, do meio do meu povo, do meio do seu povo, pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um de seus filhos a Moloque e deixar de executá-lo, voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã, e eliminarei do meio do seu povo, tanto ele quanto todos os que seguem, prostituindo-se com Moloque. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médios para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Consagrem-se, porém sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Se alguém amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, terá que ser executado, pois ter amaldiçoado o seu pai ou a sua mãe merece a morte. Do verso 10 ao 21, relações sexuais repugnantes. Se o homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão de ser executados. Se o homem se deitar com a mulher do seu pai, desonrou seu pai. Tanto o homem quanto a mulher terão que ser executados por merecerem a morte. Se o homem se deitar com a sua nora, ambos terão de ser executados. O que fizeram em depravação merecem a morte. Se o homem se deitar com outro homem, com quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante, terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela, comete perversidade, tanto ele quanto elas serão queimadas com fogo, para que não haja perversidade entre vocês. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, terá que ser executado e vocês matarão também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal para ajuntar-se com ele, vocês matarão a mulher e o animal. Ambos terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar uma mulher por sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se envolver sexualmente com ela, pratica um ato vergonhoso. Serão eliminados à vista de todos os povos. Este homem desonrou sua irmã
e sofrerá consequências de sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher durante a menstruação e com ela se envolver sexualmente, ambos serão eliminados do meio do povo, pois expuseram o sangramento dela. Não se envolva sexualmente com a irmã de sua mãe, nem com a irmã de seu pai, pois quem se envolver sexualmente com uma parente próxima sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se um homem se deitar com a mulher do seu tio, desonrou seu tio. Eles sofrerão as consequências dos seus pecados, morrerão sem filhos. Se um homem tomar por mulher a mulher de seu irmão, comete impureza, desonrou seu irmão, ficarão sem filhos. Do 22 ao 27, obedeçam e pratiquem. Obedeçam a todos os meus decretos e leis, e pratiquem-nos, para que a terra para onde eu estou levando para nela habitarem, não os vomite. Não sigam os costumes dos povos que vou expulsar de diante de vocês. Por terem feito todas essas coisas, causam-me repugnância. Mas a vocês prometi que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês como herança, terra onde há leite e mel com fartura. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, o que os separou dentre os povos. Portanto, façam separação entre animais puros e impuros e entre aves puras e impuras. Não se contaminem com animais ou ave ou com qualquer criatura que se movam rente ao chão, aos quais separarei de vocês por serem impuros. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre povos para serem meus. Os homens ou mulheres que entre vocês forem médios ou consultarem os espíritos terão de ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. Em Levítico 21, do verso 1 ao 9, leis a respeito do sacerdote. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos seus sacerdotes, os filhos de Arão: um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha a morrer, a não ser por um parente próximo, como mãe ou pai, filho ou filha, irmão ou irmã virgem, dependente dele, por ainda não ter marido. Por causa dela, poderá tornar-se impuro. Não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parentes por casamento. Os sacerdotes não raparão a cabeça, nem apararão as pontas das barbas, nem farão cortes no corpo. Serão santos ao seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, pelo fato de apresentarem ao Senhor as ofertas preparadas no fogo. Ofertas de alimentos de seu Deus serão santas. Não poderão tomar por mulher uma prostituta, uma moça que tenha perdido a virgindade ou uma mulher divorciada de seu marido, porque o sacerdote é santo ao seu Deus. Considere-no santo, porque ele oferece o alimento de seu Deus, considerando-lhe santo, porque eu, o Senhor, que o santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se corromper, tornando-se prostituta, desonra seu pai, deverá morrer queimada. Do 10 ao 15, com relação ao casamento. O sumo sacerdote, aquele entre seus irmãos sobre cuja cabeça tiver sido derramado o óleo da unção, e que tiver sido consagrado para usar as vestes sacerdotais, não andará descabelado, nem rasgará as roupas em sinal de luto. Não entrará onde houver um cadáver, não se tornará impuro, nem mesmo por causa do seu pai ou da sua mãe, e não deixará o santuário do seu Deus, nem profanará, porquanto foi consagrado pelo óleo da unção do seu Deus. Eu sou o Senhor. A mulher que ele tomar terá que ser virgem. Não poderá ser viúva, nem divorciada, nem moça que perdeu a virgindade, nem prostituta, mas terá que ser uma virgem do seu próprio povo. Assim ele profanará a sua descendência entre o seu povo. Eu sou o Senhor que o santifico.
Do 16 ao 24, somente o melhor. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenham algum defeito poderá aproximar-se para trazer o seu Deus oferta de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se, ninguém seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado, ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosa, ou que seja corcunda ou anão, ou que não tenha, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderão aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito? Não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo de seu Deus e também o alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor que o santifico. Foi isso que Moisés falou a Arão e aos seus filhos e a todos os israelitas. Pois bem, em Levítico 19, vemos diversas regras gerais que deveriam ser seguidas pelo povo, por princípios sanitários, organizações e de segurança, como vimos desde o capítulo 12. O princípio a ser seguido em nossos dias ao ler este capítulo não é o do legalismo, mas compreender a vontade e o propósito de Deus, que se revela por trás de cada uma dessas recomendações. Muitas dessas práticas, no contexto em que estavam inseridas, faziam apologia à idolatria, à feitiçaria e ao espiritismo, por exemplo. Devemos ter em mente que o grande objetivo de Deus não é nos apresentar um monte de pode e não pode, mas um estilo de vida superior aos das nações que não o conhecem, com o fim de apresentá-las a uma vida abundante. Pela ignorância, muitos têm observado esses textos e os considerados irrelevantes e sem inspiração, quando na verdade a ausência do Espírito Santo nessas leituras é o que provocam essa impressão. Infelizmente, muitos cristãos e líderes não têm amado a palavra do Senhor, a ponto de investir o tempo em oração para compreendê-las corretamente. No fim, quem sofre é o pecador, pois continuará em grande confusão de vida, sem ninguém para ajudá-lo a apresentar respostas sensatas para a sua vida, para suas dúvidas. No capítulo 20, vemos proibições referentes à idolatria. Os filhos de Israel estavam proibidos de consagrar seus filhos a entidades idólatras, como a Moloque. Nos dias de hoje, muitos pais consagram seus filhos a diversos tipos de divindades no Brasil, sob o pretexto da diversidade espiritual. Até mesmo os pais de crentes, pasmem, têm se contaminado e permitindo que os seus filhos, ainda crianças, se prostituam espiritualmente, com festas como o carnaval, por exemplo. Aqui o Senhor Deus proíbe explicitamente os israelitas de fazer isso. Seus filhos deveriam ser unicamente consagrados ao Senhor. Temos uma repetição da proibição ao espiritismo, pecados na área sexual e casamento entre pessoas da mesma família. O grande objetivo de Deus é revelado no versículo 26, onde o Senhor nos chama para sermos um povo separado para Ele, com um estilo de vida consagrado aos seus mandamentos e direções. Certo é que se seguirmos as direções da palavra de Deus, à luz do entendimento de Jesus Cristo, teremos uma vida feliz e equilibrada em todos os sentidos. Em Levítico 21, vemos qual deveria ser o hábito dos sacerdotes: manter a purificação, oferecer louvor e se alimentar constantemente com os pães do seu Deus. Nestas recomendações,
temos uma exibição perfeita do que todos os crentes na condição de sacerdote de Cristo devem fazer. Nossas vidas devem ser um altar constante de adoração e serviço ao Senhor, com santificação, nos abstendo de tudo que interrompe nossa comunhão com Deus, oferecendo louvores novos e regulares ao Senhor com os nossos lábios, nossas vidas e atitudes. Por fim, nos alimentando constantemente do pão de Deus que desceu do céu, que é o Senhor Jesus. Um estilo de vida cristã que segue esses critérios vai certamente desfrutar e muito da presença de Deus. As recomendações que o Senhor deu aos seus sacerdotes garantia sua bênção e a favor constante sobre suas vidas e o seu povo. Em nossos dias, isso significa que a presença do Senhor estará em nossa casa, sobre as nossas famílias e filhos. Queridos, mais uma vez eu agradeço a Deus por estar esse tempo com vocês. Que Deus os abençoe e vos guarde. Amém.